Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 20 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,05%, conseguindo se sustentar aqui em cima desse suporte desse fundo anterior. Inclusive bateu também nesse patamar e gera um candle aqui de alta. Só que para mim ainda a leitura ou o cenário é de tendência de baixa no gráfico diário e a gente está dentro de um movimento de baixa no gráfico diário. Na minha primeira leitura, esse movimento de baixa não estaria, vamos dizer assim, maduro o suficiente para já ter uma reversão completa aqui. Não dá para descartar isso, mas eu olho isso como um menos provável. Para reverter completamente dentro do que já foi falado na última videoanálise, essa região aqui seria mais significativa em termos de gerar sinalização de força por parte dos compradores, voltar ali para cima de 66.200 a 66.600. Então, para mim, esse candle de hoje é um candle mais de correção em relação a essa queda aqui, principalmente vista no pregão passado, trazendo a expectativa um pouco maior, na minha leitura, de se ter um candle para baixo, um pregão para baixo, um pregão de baixa nesta terça-feira. Essa seria a minha expectativa. Só que esse candle aqui pelo menos já traz um primeiro sinal de que se não dá para se ter uma expectativa tão grande para baixo, desse movimento ser muito forte para baixo dentro do que aconteceu já nesse pregão. Na sequência, então, mini índice. Mini índice, no pregão de hoje, cheguei a fazer uma recomendação na ponta compradora, aqui nesse ponto, depois fez todo esse movimento de alta. Esse aqui eu fiz uma leitura de correção de todo esse movimento de alta, trazendo a chance de ter mais um movimento de subida. Essa compra foi executada, só que quando esse candle fechou bem, e aí esse aqui gera uma grande volatilidade, vai lá embaixo, quando vai para baixo de 65 mil pontos, eu opto por encerrar essa posição logo na sequência, trazendo aqui uma perda nessa posição de 0,08%, capital total menos 0,07%. Só que na sequência o mercado ainda voltou aqui para cima, ou seja, cancelou a possibilidade de uma formação de topo aqui no gráfico de 10 minutos e foi lá em cima se aproximando do patamar que eu tinha estabelecido como objetivo. Olhando para o G60 e confirmando o que eu comentei, na verdade complementando o que eu comentei agora há pouco no gráfico do Ibovespa, olhando aqui para o intraday, a gente pode ver que esse forte movimento e o pregão de hoje, que a leitura que eu faço é mais um pregão de correção, ou seja, para o próximo pregão, abrindo aqui em alta, vou até colocar na cor azul, se abrir aqui em alta, vier aqui para cima e gerar uma formação um pouco mais relevante de topo, mesmo superando a máxima no pregão de hoje, gerar uma formação de topo aqui no G60, me chamaria a atenção mais para se trabalhar na ponta vendedora, pois ficaria mais coerente, pelo menos faria mais sentido para mim, esse tipo de movimento. Não necessariamente abrir assim, pode inclusive abrir aqui para baixo, também me chamaria atenção para a ponta vendedora. Caso não ganhe força para baixo e gere fundo aqui um pouco mais para baixo, um fundo ascendente no G60, aí voltaria a pensar um pouco mais na ponta compradora. Para o mini dólar, no mini dólar não cheguei a recomendar a operação no pregão de hoje, olhando para o gráfico aqui intraday, na verdade gráfico diário do mini dólar, dia de baixa, abriu o pregão bem para cima. Olhando aqui o G60, abriu forte aqui para cima. E quando fechou esse candle aqui, um fundo voltando para cima desse nível de suporte, essa formação trazendo a chance de ter feito esse movimento e o próximo ser um movimento aqui para cima, eu já fui aqui no gráfico de menor velocidade, gráfico de 10 minutos, e gerei não cheguei a recomendar, mas avisei que estava de olho numa possível operação na ponta compradora após aqui a formação desse candle, que seria na superação da máxima desse aqui, mas nem cheguei a recomendar porque o próximo candle ganha força para baixo e quando fecha forte aqui para baixo, eu já mando a mensagem descartando essa possibilidade na ponta compradora. Depois disso não identifiquei uma entrada que se encaixasse para os meus critérios aí na ponta vendedora em cima do mini dólar. Para o próximo pregão, voltando aqui para o G60 do mini dólar, para o próximo pregão a gente pode perceber, eu jogar o gráfico diário aqui do lado, que a gente está em cima de um nível ali de suporte, mais um suporte proporcionado pelo gap do ajuste aqui, que na realidade é um gráfico sem ajuste esse aqui, e aqui a gente teria outro um pouco mais para baixo na faixa de 60, esse aqui é 80, 3,080 e esse aqui 65 a 61. Então nessa patamar, com esse movimento mais longo para baixo no G60, uma sinalização de fundo nessa região que se encontra, traria a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora a favor de um novo movimento de subida, pensando em day trade, a favor de um novo movimento de subida aqui pelo gráfico de 60 minutos. Na sequência, então, vamos falar das ações. Na PTR4, pregão de hoje, candle de reversão chamado de perfuração. Abriu lá embaixo com gap em relação ao fechamento anterior, mas invade boa parte do candle anterior, gera um sinal de movimentação, esse candle de reversão gera um sinal para ter um movimento contrário ao atual que ele está tendo, que era um movimento de baixo, ou seja, ter um movimento de correção.
esse padrão ele é mais relevante quando acontece a favor da tendência. Lembrando que aqui está acontecendo contra a tendência é de baixa no gráfico diário, mas é uma sinalização para um possível movimento de correção, seja de forma lateral ou mesmo vindo aqui numa expectativa mais relevante, ele vindo aqui para testar um patamar de resistência mais importante na casa dos 14,27 a 14,32. Antes disso, teria esse fundo aqui anterior por volta dos R$14, número redondo. Então, essa é uma operação que não se encaixaria para mim por ser uma operação contra a tendência na Petro e também pela questão do tamanho do stop para essa posição na faixa de 5,9%. Teria que andar mais do que as resistências que acabei de mencionar para gerar pelo menos uma relação risco-ganho de 1 para 1. Então, por esse motivo, não me interessaria operação na ponta comparadora. Eu teria que buscar a operação pelo gráfico intraday a favor de um fundo ascendente no G60 ou no G30 para se trabalhar com stop mais curto, que seria esse caso aqui na Vale 5. Vale 5 está dentro de um movimento de baixo, pregão de hoje com alta de 1%. Se a gente olhar para o gráfico intraday, gráfico de 60 minutos, se ela proporcionar aqui nessa região, mesmo superando a máxima pregão de hoje, um topo aqui no G60, seria uma das alternativas de se buscar uma operação na ponta vendedora com stop mais curto, ou seja, um stop mais curto aqui pelo G60, tentando pegar um próximo movimento de baixo pelo gráfico de 60 minutos. Então essa seria a expectativa, inclusive se isso acontecer, a gente tem um gap aqui na Vale 5, no G60 na faixa ali dos 28,50, um gap aberto. Então seriam dois pontos de suporte, 28,72 e 28,50. Na sequência, então, falando de outras ações, MPLU3. MPLU3, recomendação de venda no pregão de hoje, ela abriu com um gap de baixo, foi lá em cima na faixa dos 33,62 e depois voltou aqui para acionar essa entrada na perda aqui dos 33,25. A ação fecha com uma queda forte de 5,03%, já inclusive oscilando abaixo da mínima do fundo anterior, gerando aqui um pivô de baixo. Quase que bateu no objetivo, o objetivo traçado em 31,68, ficou em 31,70, a 2 centavos. Já reposicionado o stop para não sair mais perdendo na faixa dos R$ 33,11, visto que já quase gerou 1 para 2 aqui nessa posição. A expectativa é que ela possa gerar uma melhor relação risco-ganho a partir do próximo pregão, ande um pouco mais aí para baixo, podendo até ter um pregão de alto, mas enfim, avaliarei a continuidade dessa operação na ponta vendedora em cima de MPLU3. Então, passando aqui os dados dessa entrada, 33,24, entrada com stop em 34,02, já reposicionado em 33,11, objetivo em 31,68, risco de 2,35% e na carteira aqui usando 13% do capital total. Depois disso, vamos então falar aqui da TOTS 3. Cheguei a recomendar compra na TOTS 3 no pregão de hoje. Antes da abertura do pregão, se ela superasse aqui os R$ 28,00, a máxima do pregão passado, que foi de R$ 28,19. Ela superou, só que superou com gap. E aí eu não executei essa entrada, não bateu no preço sugerido para a entrada, que foi R$ 28,20. E por esse motivo essa entrada foi cancelada, aqui a recomendação foi cancelada. Avaliarei a possibilidade de voltar, uma possibilidade de nova compra, caso ela venha a testar esse gap aqui. Dependendo da sinalização que ela fizer num gráfico de menor periodicidade, seria uma possibilidade ainda de voltar para compra em cima de TOTS 3. Depois disso, BBDC4 fechou aqui em alta, acima do preço que a gente tinha vendido na sexta-feira. Então o ativo volta para cima do fundo anterior, assim como fez o IBOV, o mesmo candle de reversão que fez a PETR4, trazendo a possibilidade de vir aqui para cima, mas a minha expectativa, a minha leitura é que não estaria ainda madura para gerar esse movimento para cima, dentro do que eu falei no Ibovespa. Não dá para descartar que isso é possível no mercado, que isso possa acontecer. Avaliarei a continuidade dessa operação a partir do próximo pregão, dependendo da forma que ela vier aqui para cima dos R$ 32,23, máxima do pregão de hoje. Mas a expectativa para mim no próximo pregão seria ter um pregão aqui de baixa na BBDC4. Espero que isso aconteça aí a favor da nossa posição de venda e que ela venha até mais à frente buscar esses dois fundos anteriores, inclusive esse gap já citado na última videoanálise. Na TIET 11, seguimos dentro da posição de venda também, ela fechou com queda de 0,47%. Seria importante também não voltar mais para cima da máxima do pregão de hoje, 14,93, inclusive podendo até trabalhar com stop em 14,94, que foi o ponto de entrada, ou seja, um stop no mesmo nível que foi o ponto de entrada na TIET 11. E por último aqui VEG3. VEG3 fez um candle ali de reversão chamado de estrela cadente, uma alta de 1,3%, é um ativo que ainda não emplacou uma tendência de baixa mais relevante, apesar da gente poder olhar aqui e falar que tem um pivô de baixa. Ok, tem um pivô de baixo, mas o fundo mais importante ainda não foi perdido. Mas o fato de estar dentro ali de um movimento de baixa no gráfico semanal traz essa possibilidade de se trabalhar numa venda. Se ela perder a mínima do pregão de hoje,
a favor de um movimento de baixa que pode vir a buscar essa região de suporte aqui, primeiramente de 16,69, se estendendo até os R$ 16,54. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.